TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, e você vai ver a seguir. Prefeito de Petrópolis anuncia 150 milhões de reais do PAC para os ônibus. Prefeito de Nova Friburgo precisa se refugiar em bunker em Israel. Mais de 500 pessoas foram presas no primeiro semestre do ano em Petrópolis. PM apreende drogas em Pedro do Rio e no Provisória. Homem realiza assaltos dias depois de ter sido liberado pela polícia no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou na semana passada o valor de 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus aqui na cidade de Petrópolis. Essa declaração foi feita durante uma reunião na Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, mas nenhum detalhe técnico foi divulgado à população sobre como esse recurso será empregado ou quando ele estará disponível. O anúncio do valor de 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus de Petrópolis surge um ano após a própria Prefeitura afirmar em maio de 2024 que a cidade havia sido contemplada com 241 milhões de reais do Programa Federal para renovar 70% da frota municipal com a aquisição de 182 ônibus comuns e 30 veículos elétricos. Temos também um projeto enorme de revitalização de toda a nossa frota de ônibus do município, do governo federal, são 150 milhões de reais. Nós temos essa pretensão de investimento alinhado com o PAC 2023. Os 241 milhões de reais anunciados no ano passado fazem parte de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, com início de pagamento previsto para 2028 e prazo de quitação em até 20 anos, com juros de 6% ao ano. Ainda não está claro se os 150 milhões de reais fazem parte desse montante do ano passado ou se trata de um novo repasse. Com este investimento de 241 milhões de reais, a dívida do município com a Caixa pode ultrapassar os 340 milhões de reais até 2048, somando-se ao empréstimo de 100 milhões de reais adquirido após a tragédia climática de 2022. Os investimentos para a revitalização da frota de ônibus da cidade será importante, visto que os petropolitanos estão insatisfeitos com os serviços ofertados atualmente. Eu tô achando péssimo. Nossa, muito difícil. Eu moro no Bing, no bairro Castrioto. Demora, às vezes, mais de meia hora pra gente conseguir pegar ônibus dentro da cidade. Uma porcaria. Tinha 2 ônibus, aí tiraram e botaram só um. Péssimo, péssimo. Nossa, a gente não tem horário marcado, tem que sair no máximo 1 hora e meia de casa, antes do horário. Tá legal não. Tá sempre faltando, quebrando. Tá muito bom não. Para Rosângela, a mudança das linhas para a empresa Turp não surtiram um efeito muito positivo. Tá péssimo, pelo menos a minha linha, ela já era péssima quando era da Cascatinha. Agora que passou para essa Turp, tá a mesma coisa. É ônibus quebrado todo dia, esses dias o Quarteirão Brasileiro foi parar quase dentro do Rio com a gente. O Max e o João desce, que se perder o freio na descida ali, essa porcaria desse ônibus batendo tudo, a gente vai cair dentro de um buraco. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre se os 150 milhões de reais fazem parte dos 241 milhões que foram adquiridos no ano passado
sobre como o valor será utilizado e se os ônibus serão adquiridos pela empresa ou pela própria prefeitura. Além disso, também questionamos como será feita a distribuição dos veículos, além de quando os valores estarão disponíveis. Mas até o fechamento dessa edição, a gente não obteve nenhum retorno da prefeitura, porque realmente ficou um monte de pergunta aí no ar, né? E a gente querendo saber. E claro, aqui a população de Petrópolis sabe muito bem da necessidade da renovação de toda a frota, independente da empresa que a gente está falando, independente da empresa e da linha que a gente estiver falando. Toda a frota precisa de melhorias. Então a gente espera que essa verba chegue e que ela seja investida o quanto antes. E, gente, olha só, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, precisou se refugiar em um bunker em Israel após o país sofrer um ataque do Irã. Ele cumpria uma agenda oficial no país que passa por momentos de tensão internacional. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, Johnny Maicon cumpria a agenda oficial em Israel, sendo o único representante do município no país. Após o ataque, a Prefeitura entrou em contato com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores e com a representação no Rio de Janeiro, solicitando apoio para a repatriação da comitiva brasileira em Israel, que conta com 18 representantes. Nas redes sociais, o prefeito destacou que passou por momentos de tensão durante a madrugada desta sexta-feira. Mais uma vez tocou o alarme, a gente está indo aqui para um ambiente seguro e protegido. A gente percebe aqui bastante tensão, mas faz parte aí da cultura do dia a dia de Israel. Então, para quem mora aqui, já está habituado com esse tipo de rotina. A gente que é brasileiro e outros sul-americanos que estão aqui, evidentemente que a gente fica bastante receoso, preocupado. O retorno da comitiva ao Brasil estava prevista para acontecer na madrugada do dia 20 para o dia 21 de junho. E ainda não há confirmação quanto a uma possível antecipação da viagem em razão ao fechamento do espaço aéreo na região. Durante o período de afastamento do prefeito Johnny Maicon para esta viagem oficial, o prefeito em exercício é o vice, Rodrigo Escolha. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. E, gente, olha que situação, né? Todas essas informações que a Ana trouxe aconteceram, na verdade, na última sexta-feira. Esse vídeo que foi publicado pelo prefeito Johnny Maicon. E ao longo do fim de semana, quem acompanhou o prefeito nas redes sociais viu que ele foi atualizando toda a população sobre os momentos que eles precisavam se abrigar, os momentos que eles tinham liberação para viver a rotina ali normalmente. Mas eu imagino a tensão e o desespero. E o prefeito segue atualizando toda a população através das redes sociais. Inclusive, um vídeo foi publicado ontem por ele, falando mais um pouquinho sobre a situação. Vamos acompanhar agora. Pessoal, 4h30 da manhã, a gente está saindo aqui do bunker. Recebemos a notificação dizendo que os ataques desse momento já foram concluídos. A informação inicial que recebemos é que grande parte dos mísseis foram interceptados pela Força de Defesa aqui de Israel. Bem, a gente, todos os dias, essa madrugada, foi que a gente ouviu mais próximo os mísseis atingindo aqui a terra, mas estamos bem, seguros, protegidos e na convicção no nosso coração que Deus tem cuidado de cada um de nós e de cada detalhe. Abraço, tá, gente? Deus abençoe e aproveitar para desejar uma excelente semana a todos. As publicações são constantes para tentar realmente tranquilizar a população e todo mundo aqui que ficou chocado com essa notícia, né? Então, claro, a gente também está acompanhando aqui, vai trazendo as atualizações para vocês e, claro, deseja que todos consigam voltar em segurança, não só os brasileiros, mas também aqueles aqui da América do Sul que não estão acostumados realmente com essa situação. A gente deseja que eles voltem todos em segurança. E bom, gente, agora mudando de assunto, durante o primeiro semestre de 2025, mais de 500 pessoas foram presas aqui no município de Petrópolis como resultado direto do trabalho estratégico e integrado das equipes policiais. Esses dados foram divulgados na última sexta-feira pelo 26º Batalhão de Polícia Militar.
O 26º Batalhão de Polícia Militar tem intensificado as ações em toda a cidade de Petrópolis ao longo do primeiro semestre de 2025. Como resultado, mais de 500 pessoas foram presas até o momento. As prisões são fruto de operações preventivas, patrulhamentos diários e ações de inteligência voltadas ao combate à criminalidade em todas as regiões do município. Além das ações que já têm sido adotadas, o policiamento será ainda mais reforçado neste mês de junho, levando em consideração a tradicional festa alemã que acontece em Petrópolis, a Bauernfest. O período é considerado de alta temporada devido ao frio e a expectativa da Prefeitura de Petrópolis é receber cerca de 600 mil visitantes neste período. Vale destacar que na última semana, o 26º Batalhão recebeu 6 novas viaturas, que foram incorporadas de imediato na frota da corporação. A entrega das viaturas integra as ações estratégicas do governo do estado, voltada ao fortalecimento da segurança pública. E ainda falando sobre as ações da PM, na última sexta-feira, a Polícia Militar prendeu 4 homens e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas. Essas ações aconteceram aqui em Petrópolis, no Provisória e em Pedro do Rio. Olha só. Na tarde de sexta-feira, a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu drogas no Provisória. Esses homens consumiam drogas na frente de uma criança de 6 anos. 20 pedras de crack e 6 cápsulas de cocaína, além de R$ 160 em espécie, foram apreendidos no bairro Esperança. As drogas estavam em poder de 2 homens de 33 e 32 anos, respectivamente. Eles foram surpreendidos no momento em que consumiam entorpecentes na frente da criança. Os acusados foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foram autuados e presos com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Na manhã do mesmo dia, 50 cápsulas de cocaína, 23 pedras de crack, 5 tabletes de maconha, além de um telefone celular, foram apreendidos no distrito de Pedro do Rio. Todo o material estava em poder de 2 homens, de 36 e 27 anos, e de uma adolescente de 16 anos. Os acusados foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde os homens foram autuados nos crimes de tráfico e associação ao tráfico, permanecendo presos. A adolescente ficou apreendida por fato análogo aos mesmos crimes. E um homem que havia sido preso na semana passada por assaltar no centro de Petrópolis voltou a cometer o mesmo crime dias depois de ser liberado. Olha só. Equipes do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam na noite de sábado, dia 14 de junho, um criminoso que na manhã do mesmo dia cometeu 2 assaltos à mão armada no centro da cidade. Este mesmo homem já havia sido detido na mesma semana, após ser flagrado portando uma faca em um táxi, prestes a assaltar o motorista. Na ocasião, não pôde permanecer preso. Segundo a legislação atual, como ele não chegou a anunciar o crime, a prisão não foi autorizada. As equipes do Serviço Reservado, juntamente com as equipes da 105ª Delegacia de Polícia Civil, prenderam um criminoso que na manhã de hoje, sábado, cometeu 2 roubos à mão armada no centro da cidade de Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é um velho conhecido da polícia. Já foi abordado diversas vezes e possui condenações por tráfico de drogas e violência doméstica. Investigações apontam que ele também esteja envolvido em outros roubos de rua registrados nos últimos dias. O criminoso é um velho conhecido da polícia. Ele já foi abordado diversas vezes pela Polícia Militar, enquanto nas ruas. Ele tem passagens por violência doméstica, tráfico de drogas, e ele é apontado também como um dos autores de diversos roubos de rua que aconteceram no centro da cidade de Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. O vereador denuncia falta de alimentos no estoque da merenda escolar de Petrópolis. Lago em Correias é despoluído e revitalizado pelo programa Conexão Verde. Centro de Referência Especializado da Assistência Social realiza ação de conscientização contra o trabalho infantil em Teresópolis. GEDEM realiza manutenção em encosta como ação de prevenção no Monte Florido e fará painel ecológico em Petrópolis. Sebrae Rio capacita empresas de moda íntima em processo de internacionalização em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma inspeção realizada pelo vereador Léo França, do PSB, no estoque de merenda escolar aqui em Petrópolis, apontou que o local estava praticamente vazio no dia 10 de junho. De acordo com um membro da Câmara Municipal, a situação traz à tona o debate sobre o orçamento destinado à alimentação escolar aqui no município. O estoque de merenda escolar de Petrópolis está praticamente vazio. Foi o que o vereador Léo França, do PSB, denunciou após uma inspeção realizada no dia 10 de junho no local. Eu tenho acompanhado a crise da merenda escolar que vive o nosso município. Infelizmente, essa semana eu pude constatar, mais uma vez, a falta de merenda escolar dentro do depósito. O parlamentar destacou que durante a sua vistoria só foram encontrados 6 itens no depósito, sendo eles sal, arroz, feijão, fubá, biscoito e 6 latas de leite em pó. Tenho recebido diversas reclamações de diretores e também dos coordenadores do Centro de Educação Infantil. A crise chegou e aí a gente não pode aceitar que um governo não invista em merenda escolar. De acordo com o levantamento feito pelo membro da Câmara Municipal, o valor investido na alimentação escolar é baixo e preocupante. E o investimento é praticamente zero, gente. São R$590 mil investido na merenda escolar. A gente não pode aceitar que o governo tenha outras prioridades. A prioridade tem que ser merenda nas nossas escolas, uma boa educação e uma saúde de qualidade. A destinação de verbas para a merenda escolar em Petrópolis foi muito discutida em 2024, durante o último ano da gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Na ocasião, algumas instituições de ensino registraram inclusive a falta de alguns tipos de alimento durante o período. O vereador Léo França considerou a situação do galpão preocupante e disse que vai encaminhar o caso ao Ministério Público. O tema pode, inclusive, ser debatido nas próximas sessões da Câmara Municipal de Petrópolis. Assim como o Hugo comentou, essa novela com a merenda escolar já acontece há anos aqui em Petrópolis, quando falta proteína ou falta qualquer outro tipo de alimento importante para a alimentação das crianças, muitas delas que só se alimentam na escola. Então, por isso, há necessidade de uma merenda completa, uma boa alimentação que chegue em todas as escolas municipais aqui de Petrópolis. Mas esse assunto já vem de governo a governo, já vem se arrastando uma situação muito desagradável. E claro que a nossa equipe procurou a Secretaria de Educação
que informou que não há nenhum registro de falta de merenda escolar em nenhuma das 191 unidades da rede municipal de ensino. Foi informado ainda que todas as escolas estão com seus estoques abastecidos e o fornecimento de alimentos ocorre regularmente, conforme o cronograma de entregas. E com relação ao galpão que foi visitado pelo vereador Léo França, a secretaria esclareceu que o espaço funciona como ponto de apoio logístico e não como estoque centralizado. A secretaria disse que realiza o monitoramento dos estoques diariamente nas unidades escolares por meio do preenchimento do relatório mensal de alimentação escolar. E de acordo com a demanda registrada pelas escolas, o depósito realiza os despachos necessários, o que pode explicar a rotatividade de produtos no local. Mas, claro, a gente aqui da TV Correio da Manhã vai continuar acompanhando essa situação e ver se realmente está chegando merenda de maneira certinha nas escolas. E se não, a gente vai continuar denunciando. Bom, gente, olha só, o Lago de Correias, aqui em Petrópolis, voltou a ganhar vida no último sábado com a entrega da revitalização completa que foi promovida pelo projeto Conexão Verde em parceria com o INEA. Abandonado por anos e totalmente assoreado, esse lago foi despoluído e transformado em um novo espaço de convivência, sustentabilidade e segurança para todos os moradores da região. O processo de revitalização do Lago de Correias, localizado na Rua do Lago, próximo à entrada do Vale do Sossego, em Petrópolis, começou em junho de 2022, quando o projeto Conexão Verde identificou a situação crítica do local e iniciou os primeiros esforços de limpeza e retirada de entulho. Em setembro de 2024, a intervenção ganhou força com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente. Desde então, o local passou por uma transformação com a despoluição das águas, remoção de resíduos e replantio de mudas doadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Pessoal, estou aqui no Lago de Correias, Rua do Lago, aqui na entrada do Vale do Sossego. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era só terra, só lixo. Além da restauração ambiental, o local recebeu o 8º ponto de entrega voluntária do Conexão Verde, incentivando a coleta seletiva e o descarte adequado de recicláveis. A ação é mais um passo da iniciativa idealizada pela OpenSat Soluções, que busca tornar Petrópolis uma cidade lixo zero. O ponto de entrega instalado no local permite o descarte gratuito e responsável de resíduos como papel, plástico, vidro e metal. A gente conta com a colaboração da comunidade. Isso aqui não é pra gente, isso aqui é um projeto que é para a comunidade. A comunidade local abraçou a ideia da revitalização. Adriano Fiorini, morador da região, abraçou o projeto desde o início e recolheu com as próprias mãos 300 sacos de lixo do lago. Parte da história da região, o lago não estará mais apenas nas lembranças dos moradores. Recolhi nesse exercício para a parte superior do corpo 300 sacos de lixo, plásticos, metais, alumínio, tudo jogado no entorno do lago. Esses sacos eram de ração de cachorro do Grande. Agora, o antigo ponto de encontro de famílias e memórias afetivas de gerações voltou a ganhar vida. Olha, muita gente se perguntando aonde que fica esse lago, não sabia nem que tinha lago em Correias. Na verdade, é exatamente por isso. Há muitos anos esse lago assoreado, totalmente abandonado e poluído, foi revitalizado pelo projeto Conexão Verde, claro, com muitas parcerias aí, inclusive a Condep, o INEA e, claro, os moradores que abraçaram essa causa. E agora sim, o lago foi revitalizado e fica ali na Rua do Lago, né, conhecida como a Rua do Lago, ali próximo à entrada do Vale do Sossego. Então, vale a visita. Parabéns à Conexão Verde e, claro, todo mundo que abraçou essa ideia. Bom, e também no último sábado, o Grupo Especializado em Desastres Naturais, o GEDEM, conduziu uma importante ação de limpeza e manutenção na encosta, que fica localizado no Monte Florido, aqui em Petrópolis, na Estrada da Saudade. Olha só. Essa iniciativa faz parte do projeto Prevenindo e Mitigando Riscos por um Futuro Mais Seguro, que recentemente ganhou o Prêmio Nacional do CEMADEM, reconhecendo sua excelência e impacto na comunidade. Esse trabalho é realizado e bancado pelos próprios voluntários. Além da limpeza, a equipe também se prepara para uma nova fase, a pintura e criação de um grande painel com gravuras ecológicas que vai embelezar a comunidade e reforçar a conscientização ambiental. A manutenção regular de taludes e encostas é crucial para garantir a segurança e a funcionalidade dessas estruturas de proteção.
O crescimento de vegetação, mesmo que pequena, pode comprometer a integridade do reboco, pois as raízes se expandem em busca de umidade, causando danos significativos. Fatores climáticos como chuva, sol, vento e variações de temperatura também contribuem para o surgimento de fissuras e a desagregação do reboco ao longo do tempo. A infiltração de água por essas fissuras pode comprometer seriamente a estabilidade do solo e da própria estrutura de proteção. Por esses motivos, o GEDEM optou por realizar essa ação de manutenção preventiva no talude do Monte Florido. 12 membros do GEDEM, especializados em trabalhos em altura, participaram da operação, garantindo a segurança e a eficácia da intervenção. A próxima etapa do trabalho vai incluir o retoque das fissuras identificadas e a instalação do painel ecológico, reforçando ainda mais a segurança e a beleza da área. E agora, indo lá para Teresópolis, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, realizou uma ação na última semana para conscientizar a população sobre os perigos do trabalho infantil. A atividade foi realizada no dia 12 de junho, data que marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A equipe do CREAS de Teresópolis fez a distribuição de folhetos e brindes com o desenho de um catavento, símbolo que ilustra a campanha. O objetivo principal foi conscientizar a população sobre os perigos do trabalho infantil. A ação aconteceu nos principais semáforos do centro da cidade e contou com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalhou junto na elaboração da campanha. O trabalho infantil se caracteriza por toda forma de trabalho realizado por menor de 14 anos de idade, que pode causar danos à saúde física, mental e moral de crianças e adolescentes, os impedindo de ter acesso a atividades de lazer e educação de qualidade. E em Nova Friburgo, para apoiar empresas de moda íntima, praia e fitness na jornada de internacionalização, o Sebrae Rio, pelo segundo ano, é um dos participantes do Sindisporta, que é um projeto idealizado pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região, em parceria com entidades que visam o crescimento e a capacitação de empresas com foco no mercado internacional. Este ano, o Sebrae Rio está capacitando 20 micros e pequenas empresas no ProGlobal Moda Íntima. Dentro dessa capacitação, há consultorias sobre negociação, formação de preços, documentação no exterior, entre outros temas. A segunda edição do ProGlobal prepara os empresários para a FEVEST Experience 2025, a maior feira de moda íntima da América Latina, onde haverá uma rodada de negócios com compradores internacionais do Mercosul. De acordo com o Sebrae Nova Rio, o projeto ProGlobal, em parceria com o Sindivest, está sendo uma oportunidade ímpar das empresas do polo se prepararem em busca de novos mercados internacionais e, por consequência, também para o mercado interno, pois muitos temas alavancam a gestão da empresa como um todo. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra temperatura mínima de 2,1 graus Celsius na madrugada do dia 12. Caixa libera bônus salarial para nascidos em julho e agosto. Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho. Bancos passam a oferecer Pix automático a partir desta segunda-feira. Rio de Janeiro ultrapassa a marca de 1 milhão de turistas internacionais em 5 meses. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais.
Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Gente, nos últimos dias esfriou e muito, né? Isso porque a gente ainda está nos últimos dias de outono e o inverno ainda nem começou. Mas para se ter uma noção, na madrugada do dia 12 de junho, aqui em Petrópolis, foi registrada uma temperatura de 2,1 graus Celsius, sendo a mais baixa do ano registrada até o momento, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A chegada do frio é o anúncio do início da temporada de inverno, que começa no próximo dia 20. Petrópolis sem neblina, russo e frio não é Petrópolis. Com o inverno se aproximando, as temperaturas tendem a cair bastante, mas até mesmo para o petropolitano, que já está acostumado a lidar com o frio, a queda drástica da temperatura na madrugada do dia 13 de junho foi uma surpresa. Surpreendida não, que essa época sempre geralmente esfria, mas não tanto. Não estou gostando dessa friagem toda não, e ainda dizem que vai piorar mais um bocadinho, né? Mais frio dessa vez. Eu moro aqui, eu acho que o mínimo que eu peguei foi 8 graus, agora não é inverno ainda, tá? Menos que isso, então eu acho que vai chegar a ser o inverno mais frio que eu peguei aqui. Eu já tinha acompanhado, né, pela internet que ia haver a mudança e essa queda brusca. Só que eu não esperava de ser tão violenta, né? Porque nós estamos a 10 graus durante o dia e a 7, 6 ao longo da noite, madrugada, né? Petrópolis registrou a temperatura mínima de 2,1 graus Celsius, a mais baixa registrada esse ano até o momento, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Apesar disso, a previsão para os próximos dias é de que a temperatura mínima suba um pouco e varie entre 10 e 11 graus. A chegada da frente fria é causada por uma massa de ar frio, que atingiu a região sudeste do país nesta quinta-feira. Nessa época do ano, as temperaturas tendem a ser mais amenas, com o fim do outono e início do inverno. Lembrando que nós estamos no final do outono, então por mais que a massa enfraqueça, nós teremos, nessa época do ano, nós normalmente temos temperaturas mais amenas, né? Devido à época do ano que nós estamos. Para os próximos dias, a previsão é que essa massa de ar frio se dissipe e faça com que as temperaturas subam um pouco, porém ainda se mantendo amenas. No decorrer dos próximos dias, essa massa de ar frio vai enfraquecendo, ainda mantém temperaturas amenas no decorrer do fim de semana, mas a tendência agora é de elevação. Na semana passada fez muito frio. Aqui em Petrópolis, as mínimas estavam entre 8 e 9 graus. Claro, gente, que quando a gente fala que a mínima aqui em Petrópolis, na quinta-feira, foi de 2,1 graus Celsius, é claro que é nos pontos mais altos da cidade. A gente tem uma média ali de mínima entre 8 e 9 graus Celsius. Muito frio. Para essa semana, essas mínimas sobem um pouquinho, mas ainda tá muito frio. E na sexta-feira, gente, dia 20 de junho, tem início o inverno. Então, claro que a previsão é que venha mais frio aqui para nossa cidade. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer a previsão do tempo para amanhã para vocês saberem como vai estar aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mas agora, mudando de assunto e falando em economia, com a promessa de substituir o débito automático e os boletos, o Pix automático já entrou em vigor nesta segunda-feira. Extensão do Pix, essa ferramenta permite ao usuário autorizar pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviços, como também microempreendedores individuais, que são os MEIs. O cliente autoriza uma única vez, com os débitos ocorrendo automaticamente na conta do pagador.
Desde o fim de maio, o Pix automático está disponível para todos os clientes do Banco do Brasil. A maior parte das instituições financeiras, no entanto, só começa a oferecer o serviço nesta segunda-feira. A ferramenta pretende beneficiar tanto empresas quanto consumidores. De acordo com o Banco Central, o débito automático vai beneficiar até 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito. Para as empresas, a nova tecnologia vai facilitar a cobrança ao simplificar a adesão à cobrança automática. Isso porque o débito automático exige convênios com cada um dos bancos, o que na prática só era possível a grandes companhias. Com o Pix automático, bastará a empresa ou o MEI pedir a adesão ao banco onde tem conta. E como funciona? A empresa envia um pedido de autorização de Pix automático ao cliente. No aplicativo do banco ou instituição financeira, o cliente acessa a opção Pix automático, lê e aceita os termos da operação, define a periodicidade da cobrança, o valor fixo ou variável e o limite máximo por transação. A partir da data acordada, o sistema faz os débitos automaticamente. A cobrança pode ser feita 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. O usuário pode cancelar a autorização e ajustar valores e periodicidade a qualquer momento. O Pix automático só é válido para pessoas físicas como pagadoras e empresas ou prestadores de serviços como cobradores. O pagamento periódico entre pessoas físicas como mesadas ou salários de trabalhadores domésticos é feito por outra modalidade, o Pix agendado recorrente, obrigatório desde outubro de 2024. Algumas contas pagas com Pix automático são as contas de consumo, como luz, água e telefone, mensalidades escolares e de academias, assinaturas digitais como streaming, música e jornais, clubes de assinatura e serviços recorrentes e outros serviços com cobrança periódica. Algumas empresas, principalmente micro e pequenas, usavam o Pix agendado recorrente para cobranças periódicas. O Pix automático promete simplificar as operações de cobrança. Bom, e cerca de 3 milhões e 800 mil trabalhadores com carteira assinada, nascidos em julho e agosto, que ganham até 2 salários mínimos, podem sacar a partir de hoje, segunda-feira, dia 16 de junho, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2025, com o ano base de 2023. A quantia está disponível no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal irá liberar pouco mais de 4 bilhões de reais neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberação segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram no dia 17 de fevereiro e vão até o dia 15 de agosto. O trabalhador pode conferir a situação do benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Neste ano, 30 bilhões de reais poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2025 será pago a 25 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, cerca de 22 milhões que trabalham na iniciativa privada receberão o PIS e 3 milhões 800 mil servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil, como ocorre tradicionalmente. Os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento. O saque iniciará nas datas de liberação dos lotes e acabarão em 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2023. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 126,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados com o mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, R$ 1.518. E ainda falando em economia, a Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de junho do Bolsa Família a 20 milhões e 500 mil famílias. Recebem nesta segunda-feira os beneficiários com número de inscrição social de final 1.
Os beneficiários de alguns municípios de 6 estados recebem o pagamento nesta segunda-feira, independentemente do NIS. O pagamento ocorre em cidades em situação de emergência ou em calamidade pública nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50, a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Além do benefício integral, cerca de 2,5 milhões de famílias estão na regra de proteção em junho. E, gente, olha só, o Rio de Janeiro segue batendo recordes no turismo pelo 5º mês consecutivo e agora ultrapassou a marca de 1 milhão de turistas internacionais entre janeiro e maio deste ano. E com esse número, o governo do estado atinge quase 60% da meta de 1.800.000 prevista para este ano de 2025. Ao todo, já desembarcaram nos primeiros meses de 2025 1.032.537 estrangeiros, um crescimento de 52,3% em comparação aos 600.000 registrados no mesmo período do ano passado. Com isso, o estado chegou a 57% da meta de 1.800.000 pessoas prevista para 2025. Impulsionado também pelo show histórico da Lady Gaga em Copacabana, o Rio de Janeiro recebeu 130.000 turistas internacionais em maio, 55% a mais comparado ao mesmo período de 2024. Para o governo do estado, superar a marca de 1 milhão de visitantes em apenas 5 meses é resultado de um trabalho de investimento, promoção, segurança e principalmente adequação dos espaços públicos do Rio de Janeiro. Os dados demonstram para o estado um resultado positivo quanto ao crescimento acelerado do turismo internacional no Rio de Janeiro. O desempenho do turismo internacional em 2025 mostra o resultado das ações integradas de promoção do Rio de Janeiro no exterior, da expansão da conectividade aérea e de realização de eventos, que tem movimentado a economia e os destinos turísticos de todo o estado. E você vai ver depois do intervalo. O Colégio Petropolitano realiza parceria com ONG responsável por animais abandonados. Jardim Cervejeiro da Bauerfest terá 10 dias de programação especial com 18 cervejarias, música ao vivo e gastronomia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais.
A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E, gente, olha só, Petrópolis recebeu no último sábado mais uma edição do Festival Paralímpico. O evento desse ano foi o maior desde 2021, quando a cidade foi incluída no calendário nacional. Foram 350 inscritos entre estudantes da rede municipal de ensino e de jovens atendidos por entidades que também atendem pessoas com deficiência. O 32º Batalhão de Infantaria Leve foi o palco mais uma vez da iniciativa, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Caixa Econômica Federal, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis. E durante o dia, crianças e jovens de 7 a 17 anos, de 39 escolas municipais e que são atendidos pela APAI, Pestalozzi e Projeto Andorinhas, puderam praticar modalidades paralímpicas como o atletismo, a bocha e o vôlei sentado, além do circuito recreativo. E são crianças com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, com transtorno do espectro autista e com síndrome de Down. Então esse evento aconteceu no último sábado e dessa vez maior do que da última edição, que aconteceu em 2021. E, gente, olha só, em Petrópolis, o Colégio Queller fez uma parceria com a Dogs Heaven, uma organização não governamental que cuida de animais vítimas de maus tratos e abandono. Esse projeto tem como objetivo promover a conscientização e mostrar a mudança sobre o tema. O Colégio Queller, localizado no coração de Petrópolis, está realizando um projeto em parceria com a organização não governamental Dogs Heaven, que atua no acolhimento de animais abandonados e que se encontram em situação de vulnerabilidade na cidade. O colégio abraçou esse projeto para fazer a arrecadação de tampinha de garrafa PET e lacre de latinha de refrigerante, de água, né?
E aí a gente faz essa arrecadação no colégio, revertemos todas, 100% da doação é revertido para Dogs Heaven. Após a doação, ambos os materiais são recolhidos pela instituição, que os encaminha para a reciclagem, que paga por eles. O valor arrecadado é utilizado em ações que ajudam a dar mais visibilidade e apoio aos animais que são assistidos pela associação. O diretor do colégio explica que, além da importância da doação em si, o projeto também faz com que os alunos participem ativamente da sociedade. Os alunos de qualquer colégio não deveriam ficar trancados só dentro do seu colégio. Deveriam ir em direção à sociedade e encarar e ajudar a solucionar os problemas sociais. Um dos problemas que existem, em Petrópolis esse problema existe, é o problema dos animais abandonados, dos animais que ficam nas ruas. A Dogs Heaven conta hoje com o apoio de voluntários que realizam feiras de adoção, atuam nos cuidados diários com os cães e promovem campanhas educativas nas escolas, inclusive com a presença dos volucães, animais que participam das visitas e ajudam a sensibilizar crianças e jovens. A iniciativa se deu a partir de um problema muito presente em Petrópolis, o abandono de animais. O projeto não visa apenas arrecadar doações para a causa. Pedagogicamente falando, a gente precisa que sejam debatidos os problemas, que seria o início, que seja feita a arrecadação, que é o meio, e que eles vejam o resultado daquela arrecadação, que são os animais saudáveis, bem cuidados, como eles têm a possibilidade de conhecer a própria ONG e também a ONG ir no colégio. Atualmente, a ONG Dogs Heaven acolhe 290 cães que foram vítimas de abandono ou maus tratos e arrecada fundos por meio de doações, rifas, bazares e vendas de produtos. E ainda falando sobre Petrópolis, nós estamos chegando na época da Bauerfest, que é a festa de tradição alemã aqui da cidade imperial. E para essa edição, o Jardim Cervejeiro terá 10 dias de programação especial, contando com 18 cervejarias, gastronomia e música ao vivo. Realizado pela Associação das Microcervejarias de Petrópolis, o Biergarten 2025 acontece entre os dias 27 de junho e 13 de julho, durante o período da Bauernfest. O evento acontecerá na Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como a Praça da Águia, e irá contar com a participação de 18 cervejarias da cidade, além de música ao vivo, área kids e gastronomia da festa alemã. No total, serão 10 dias de programação, com o evento tendo início no dia 26 até o dia 29 de junho. Depois disso, o Biergarten retorna entre os dias 4 a 6 de julho e 11 a 13 de julho em seguida. Gente, uma época bem movimentada aqui em Petrópolis. E todos os detalhes e as novidades da programação do Biergarten podem ser conferidos no Instagram oficial, @BiergartenPetrópolis, ou no Instagram oficial da Prefeitura, em @Petrópolis_PMP. Bom, gente, vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, no último bloco a gente falou, sobre as temperaturas que despencaram na última semana, e isso porque a gente ainda está vivendo os últimos dias do outono. O inverno só começa na sexta-feira, mas está muito frio. Aqui em Petrópolis, na última quarta-feira, dia 12 de junho, na última quinta-feira, dia 12 de junho, foi registrado 2,1 graus Celsius, então está muito frio. E claro, a gente quer saber como vai estar a temperatura para amanhã, e por isso eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações para a gente. Mari, boa tarde, mais uma semana bem fria nos últimos dias de outono, e para amanhã, como é que tá a previsão do tempo? Boa tarde, Rafa, boa tarde também para você que nos assiste. Pois é, tá bem frio, né? A terça-feira em Nova Friburgo será de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido com o de hoje, com previsão de sol o dia todo com algumas nuvens, à tarde e à noite estrelada. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a previsão nesta terça-feira é de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, o dia também será parecido, com previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. Os termômetros podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus.
Para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite também de céu limpo. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Mari, a gente falou sobre as temperaturas subindo um pouquinho nessa semana, as mínimas subindo um pouquinho, as máximas também, mas ainda está muito frio, porque olha só, as mínimas estão girando ali em torno de 11 e 12 graus Celsius em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Então, aos últimos dias de outono já estão muito característicos de inverno. São dias com aquele céu bem azul e noites com um céu muito estrelado, como você falou aí, que é a previsão para amanhã. Então, gente, segue o frio, a previsão é essa mesmo, o inverno está chegando, não tem para onde fugir. Parece que essa semana vai ser um pouquinho mais quente do que a semana passada, mas segue já bastante frio e já aí com muito clima de inverno. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é terça-feira, começamos mais uma semana, então, claro, a gente tem aquele encontro marcado. Eu estarei aqui ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.